A pesquisa na filosofia antiga, ela inicia como uma dúvida essencial em relação à natureza. Primordialmente seria por que existe natureza ao invés do nada? Por que existe o cosmos? Por que existe a existência? Ou em uma palavra filosófica, por que nós temos o ser e não o não ser? O todo ao invés do nada. E inúmeros sábios pré-socráticos deram seus palpites, né, sobre qual que seria a essência da natureza, o que está por trás da natureza, o que constitui a existência. Por exemplo, o Anaxímenes, que achava que era o ar, o Anaximandro, que achava que era o apeiron, ou seja, uma substância infinita e eterna. Tinha o Pitágoras, que achava que era números. E aí chegamos em Demócrito. E o Demócrito, ele inaugura o conceito de átomo. Átomo é tomos, divisão, e átomo não divisível. Existe uma substância extremamente pequena que está no fundo de tudo, que ela é indivisível, e essa seria a essencialidade do universo. Eu dei essa primeira base de como que iniciou a pesquisa, mas esse ainda não era um exercício espiritual. Por quê? No que adianta, em um primeiro momento, eu saber se existe átomo em um sentido de mudar a minha moral? Vai mudar, eu vou tratar as pessoas melhor por saber se existe o átomo ou não? O exercício espiritual na filosofia antiga, ele queria se apropriar de um conhecimento para uma mudança pessoal e concreta em relação aos outros, a ele mesmo e à própria natureza. Um dos homens que iniciou uma escola, né, uma escola inclusive iniciática, iniciou uma escola iniciática, né? Uma escola iniciática significa que você se inicia para descobrir os mistérios da natureza, para alçar voo acima das opiniões do povo. É começar a ter uma visão um pouco mais profunda sobre alguma coisa. Esse cara foi Epicuro. E ele pega o conhecimento para atingir o que eles chamam de ataraxia. É se tornar um pouco mais imperturbável, em dois sentidos primordiais. Um deles que faz mais sentido na antiguidade, que era parar de ter medo dos deuses. Existem outros três medos que o Epicuro ele quer combater, que está no sistema do tetrafármaco. Mas aí eu vou explicar no vídeo do exercício espiritual da encrateia, que é domínio de si mesmo, domínio das suas emoções. Mas especificamente um deles eu vou ter que falar aqui, que é o medo dos deuses. Porque muitos acreditavam que um temporal, um terremoto, sei lá, muitos tinham medo inclusive do movimento dos astros, e alguns acreditavam que não se podia olhar para o céu por causa que os deuses ficariam furiosos caso fosse de noite e tudo mais. E ele quer estudar, ele acreditou no átomo, né? Ou seja, ele não acredita nos deuses, o que é bem surpreendente já, né? Mesmo naquela época, a filosofia já deixava de ser um tanto religiosa. A gente pensa e conhece a filosofia como uma quebra dos mitos, mas não é exatamente assim. Ao mesmo tempo só que não quebra com o estereótipo de religião. A gente já vai ver no estoicismo, por exemplo, que muito dos fenômenos da natureza são já predestinados por uma ordem divina. Mas para o epicurismo não era bem assim. Eles queriam conhecer, então, a natureza para ficar um pouco mais em paz. Se tem um terremoto, não é porque Atlas, que é o deus que segura a Terra, tá com raiva de ti ou alguma coisa do tipo. Não, é algo natural. E isso vai causar um outro aspecto que daí já serviria mais para as épocas contemporâneas. Se não existe uma ordem divina coordenando tudo, ou seja, o ser, né, a consciência, o logos, que está por trás e sendo um sustentáculo e um pilar da existência, logo tudo é um tanto terrível, né? Mas ao mesmo tempo tudo é paradoxalmente sagrado. Por quê? Vai ser mais terrível porque a tragédia é tragédia. Ferrou, né? Realmente não existia um destino, a pessoa não morreu porque era hora dela morrer. Não, ferrou. Simplesmente é porque a vida, de certa forma, e a natureza, ela não deixa de ser brutal, tal qual uma onça caçando uma gazela. Sei lá, não faz sentido, a onça é da Amazônia, uma onça caçando uma anta. E o outro é que tudo se torna paradoxalmente mais sagrado. Por quê? Porque não é um destino que limita a tua vida. Simplesmente é algo que aconteceu, podia não acontecer, algo bom, obviamente, e que jamais vai voltar a acontecer, porque cada coisa é nova, é simplesmente inédita
na tua existência. E tu mesmo não vai voltar a existir. A tua vida se torna mais finita, né? Porque o epicurismo tem essa perspectiva, através da pesquisa, sendo algo físico. E o que se prova através da física é que as coisas são finitas. Tu tem um toco de lenha, tu tacou fogo nesse toco de lenha e não tem mais nada de lenha nas cinzas. Ela acabou. Da mesma forma vai ser o teu corpo, da mesma forma a tua mente. Tu vai para o nada. E para um estoico, isso não funciona exatamente assim. Tu pega Sêneca, por exemplo, e ele vai dizer que existe a natureza, né? Ela tem essa ipsa varietate se jactar, que é a natureza, ela se orgulha da sua vasta dimensão, da sua vasta criação. E tu pega o Heráclito também, que ele tem a frase physis creptestai pilei, que é a natureza ama ocultar-se. Juntando esses dois, tu já tem uma noção mais ou menos de qual que seria o objetivo do estoico. A natureza ama ocultar-se atrás de uma grande variedade. Ou seja, estudando aos poucos os elementos da natureza, as plantas, os animais, a geologia, o movimento dos astros. Estudando isso, tu consegue ter uma noção de unidade, de organização do cosmos e que, inclusive, atrás dessa organização, e só por isso que as coisas são ordenadas, existe um Deus, existe uma consciência. Senão seria só matéria jogada no espaço. Mas não, é ordenado, e cosmos significa ordem, né? Então, a pesquisa, através de um longo tempo, de uma longa data, de Sêneca, permite com que os humanos tenham, pela primeira vez, uma noção de progresso universal. Porque a gente vai tendo pesquisas através dos tempos, em que os homens de uma geração anterior sempre vão ter menos conhecimento do que a nossa. E os homens de uma geração futura, e mulheres, obviamente, vão ter mais conhecimento. Isso permite que tu tenha mais humildade, ao mesmo tempo mais honra pelo passado, humildade pelo presente, esperança pelo futuro, e essa noção de unidade temporal dessa sequência de experimentos que vão através do progresso, como se a alma humana progredisse universalmente, mesmo com povos que não se dão bem. Nunca foi absoluto, esse povo e essa cidade não se dá bem com outro determinado. Através de guerras, mesmo assim, tinham trocas de conhecimento. Então, isso é muito interessante, porque realmente os povos que tiveram contato com os gregos estabeleceram uma sinergia de conhecimento. Tu pega, então, um filósofo como o Clóvis de Barros Filho, hoje em dia. Eu chamaria ele um exemplo de estoico que teve o resultado do exercício espiritual da pesquisa em sua vida. Por quê? Já disse Sêneca, tu vai ter que elevar a tua percepção à percepção do cosmos, ou seja, da natureza, de algo universal. As coisas não são tão particulares e tão vastas quanto a natureza quer que a gente acredite. Existe algo que se esconde por trás, esse algo é a arqué, né? É essa unidade primordial de tudo. Sabendo disso, os teus anseios, receios, desejos, traumas, ansiedades caem por terra. Porque quem é tu frente ao cosmos para se importar contigo mesmo? Sabe? As coisas são tão maiores do que os teus próprios problemas que é quase ínfimo. Não tem como realmente levar tão a sério ao ponto de, por exemplo, querer se matar. E aí tu pega o Clóvis, há um mês atrás, ele descobriu, mesmo já sendo cego totalmente do olho direito, se eu não me engano, que ele tem um tumor atrás do olho esquerdo. E ele perdeu demais a visão desse olho esquerdo e logo ele vai estar com os dias contados para a sua visão. Ele vai ser um homem cego daqui a um tempo. E no mesmo dia ele deu palestra, no dia seguinte ele foi lá e encontrou o pessoal do Flow Podcast, falou sobre isso e tudo mais, e está enfrentando com garra, com perseverança, dizendo que o jogo ainda não acabou, inclusive a melhor parte do jogo ainda está por vir. É isso aí que o estoico quer. Ele quer uma perspectiva geral do conhecimento de como que funcionam as coisas e a natureza, a ponto do teu problema não parecer tão grande, a ponto de tu desenvolver altruísmo, olhar para os outros e ainda se doar mesmo sofrendo. E aí tu pega então o Marco Aurélio, que também é estoico, e ele vai fazer uma divisão. Tem dois tipos de divisão
que tu faz para conseguir entender um pouco mais essa perspectiva, para conseguir entrar realmente no espírito estoico. A primeira divisão é a divisão homogênea e contínua. Por quê? Porque se existe o ser ele é estático, o ser ele é perfeito, ele é primordial. Só que a nossa experiência particular ela não é estática. A gente tem uma experiência contínua, ou seja, temporal, que nós mesmos temos passado, presente e futuro. E ele vai dizer que isso é uma ilusão. Assim como tu pegar uma música, a música parece que ela é uma continuidade, mas se tu parar ela é simplesmente uma sequência de notas. A tua vida é a mesma coisa. Elas são momentos parados, são frames, e que acontecem um atrás do outro. A partir desse primeiro momento, desse esforço, porque é um alto nível de abstração para nós, né? Dividir a nossa própria vida e perceber que só existe o momento presente. Vai gerar, então, esse momento em que tu pega o fragmento da tua vida, que parece que só existe agora, e torna homogêneo com toda a existência, percebendo que tudo só existe agora. Ou seja, é o ser. Na verdade, não existe movimento. É tudo perfeito e constituído agora num grande todo. E a segunda é as constituintes dos elementos materiais. Existem 4 aqui que eu botei certinho para não me esquecer, que é elemento material, obviamente, tu vai saber qual elemento material que tu está estudando, o elemento causal, o que vem antes dele, qual que é a relação disso que tu está estudando com o cosmos e qual que é a duração desta coisa. Toda essa pesquisa em direção à natureza vai te dar uma noção no estoicismo que nada vem do nada. Sempre existe uma anterioridade, ou seja, é o oposto do epicurismo. Pro epicurismo é tipo, cara, tá tudo aí, mas não tem uma ordem, vamos colocar uma metáfora assim, no epicurismo é como se só existissem as ondas, mas não tem um grande oceano profundo de consciência que está ali fazendo as ondas aparentemente existirem. Para o estoico é tu notar que todas as coisas na verdade são simplesmente faíscas, leves ondas, breves ondas desse grande oceano, e o oceano é o que verdadeiramente existe. E aí esse oceano de consciência aqui seria Deus, é aquele que te envelopa, aquele que te abraça na própria trama. Tá tudo já planejado, ou seja, existe destino, o que hoje a gente acredita ainda muito. Tu pega, por exemplo, aquele termo lá do Grupo Oriente, que fala Maktub, estava escrito ou era para acontecer. A gente acredita demais nisso. E isso já é uma coisa extremamente estoica, vem dessa herança da Grécia Antiga, né? De tu perceber que as coisas são destino, e daí ao contrário do epicurismo, que eles acham que é sagrado aquilo que acontece pela primeira vez e inédito e ninguém planejou, o estoico ele acha sagrado justamente aquilo que é como se fosse um presente divino. E ele consegue suportar a morte de uma forma melhor, justamente porque as coisas são como são. Independentes da tua vontade ou não, as coisas acontecem. Então é mais fácil tu suportar as coisas negativas do mundo. Isso é muito interessante. Tu consegue perceber essa tua unidade do particular com o universal. A matéria é universal, o teu corpo é universal. A mente é universal, só que tu só tem uma experiência de mente que é uma mente particular. No entanto, a consciência, o logos, estaria por tudo. Tu é um leve fragmento disso. Só que se tu une todas as consciências, tu deriva nessa grande unidade, que é o cosmos. E isso faz o homem perceber, através dessas divisões, que ele é só uma parte de um grande todo. Ou seja, não faz sentido reclamar, não faz sentido temer, e está ali essa grande possibilidade de resiliência estoica tão necessária nos dias de hoje. A pesquisa que eu mesmo tanto critiquei e tinha um certo preconceito, acabou se demonstrando para mim como um dos exercícios mais importantes, principalmente hoje em dia na pandemia. Então espero que vocês aproveitem, se quiserem ler, indico aí Marco Aurélio, Epicuro, Epicteto, Sêneca. Sêneca talvez o principal, foi o que eu mais gostei. E é isso aí, pessoal. Obrigadão, até mais.